Olá, eu me chamo Giovana Padilha. Eu me chamo Maria Eduarda, sou da Escola André Leão Poente e nós trabalhamos sobre as ações sociais das enchentes em Canoas, nossos refugiados climáticos. Em 2024, Canoas enfrentou uma das piores tragédias climáticas de sua história, onde muitas pessoas tiveram que sair de suas casas, passando a viver como refugiados dentro do próprio país. O que mais chamou a atenção dentro dessa tragédia foi como ela evidenciou dificuldades sociais e as famílias perderam não só seus bens materiais, mas também sua dignidade de direitos básicos. Por isso, o objetivo do nosso trabalho é compreender os impactos sociais das enchentes na vida dos canoenses e refletir sobre o que isso nos revela sobre políticas públicas mais eficazes. O termo refugiado climático é um termo usado para pessoas que migram de países devido a desastres ambientais. Não é reconhecido oficialmente, mas é uma realidade a tempo. Por isso, nós estamos usando o termo para nos referirmos a esses brasileiros que saíram de suas casas fugindo de um evento climático extremo, que no nosso caso é a enchente, e eventos como esse têm se tornado cada vez mais frequentes por causa das mudanças climáticas. Canoas foi uma das cidades mais afetadas do estado, com mais de 150 mil pessoas afetadas diretamente e 21 mil pessoas precisando de abrigo. Além do impacto direto, surgiram demandas sociais urgentes, como alimentação, que mais de 15 mil pessoas dependiam de refeições diariamente. O apoio psicológico também é um grande exemplo, em que 90% relataram ter episódios de estresse, ansiedade, segundo a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e saneamento, com água contaminada e esgoto exposto nas ruas por semanas. Algumas soluções para mitigar a atividade passada durante a enchente são o redesenho urbano das casas, mais sustentáveis, seguras, investimento em educação climática e um fundo permanente forte com além disso, sugerimos internacionalizar essa tragédia, divulgando para fora do país, para que o Brasil receba apoio humanitário em moedas mais fortes, como o euro e o dólar, por exemplo, e que não enfrente sozinho uma crise dessa dimensão. Uma das formas de que nós podemos fazer isso é divulgando através das redes sociais o nosso vídeo, o nosso trabalho, e também nas feiras, que a gente está tendo o prazer de apresentar e de divulgar um pouco do nosso trabalho. Nesse QR Code tem um vídeo que passa aqui. A gente fez um compilado de cenas mostrando a realidade das pessoas durante a enchente, com entrevistas de pessoas que foram desabrigadas, mostrando o caos que foi. Foi com base em documentário da SBH, muito bom, no YouTube, e com uma entrevista da TV Cultura. Nosso objetivo é que o nosso trabalho não seja esquecido após a feira, mas que ele nos ajude a manter viva essa memória, a sensibilizar as pessoas e a inspirar ações concretas de prevenção, justiça social e solidariedade. Aqui tem o QR Code, caso a senhora queira assistir o nosso vídeo depois. E aqui tem o nosso biombo, porque um dos motivos que nos fez escolher esse tema foi justamente porque eu e minha colega também fomos atingidos, como todos aqui, de uma forma direta ou indireta, todo mundo foi atingido. Aqui tem imagens reais da enchente. Desse lado aqui também tem imagens da minha família, da minha irmã, da casa da minha Dinda, caso a senhora queira dar uma olhada. Também estamos abertos para perguntas, questionamentos, o que for nesse momento. Justamente o que eu ia perguntar para vocês é se vocês vivenciaram na prática esse tempo das enchentes em Canoas. E uma coisa é o que passaram para coisa, é o que vocês viveram realmente ali. Que com certeza superou o que nós recebemos de informação. Eu não fui afetada diretamente como minha colega, mas eu servi como voluntária na UBRA, como abrigo bem no início de uma bagunça, porque eram crianças perdidas, pais chegando de outros animais. Muitos também que ainda estão lá. Animais até hoje, né? Aquilo, as famílias, por um momento assim, de necessidade, de desespero, acabaram abandonando, né? Para poder se salvar, só que não retomaram para buscar esses animais. E ainda hoje se vivencia essa realidade, né? E aí eu queria perguntar para vocês assim, ó, além de, principalmente tu, de viver essa realidade, de fazerem esse trabalho, tá? Vocês entrevistaram, foram em outras casas para ter contato com essas pessoas? Uma pergunta. E outra assim, se vocês fizeram, o que vocês constataram? Que o maior número de pessoas atingidas e com todas essas dificuldades socioeconômicas de se readaptarem são famílias onde a mulher
num número maior, é quem? É responsável pelo sustento da família ou isso é independente? Homem, mulher, vocês não observaram esse fato? Então, a nossa ideia principal antes era ir em abrigos, fazer essa entrevista, divulgar, dizendo que era um trabalho da nossa escola e fazer um mini documentário. Só que, infelizmente, os abrigos já estavam fechados. Então, a gente não conseguiu ir até lá. Infelizmente, na verdade, né? Então, a gente pegou essas imagens já feitas, uma entrevista já feita, porque a gente não conseguiu fazer do zero, porque os abrigos já estavam fechados. Mas a gente sabe, por exemplo, na minha família e em famílias próximas a nós, que sim, foi todo mundo muito atingido, principalmente com mulheres que sustentam a casa, e a gente sabe dessa dificuldade toda. Então, é isso, espero ter respondido a tua pergunta. Na entrevista tem um recorte que eu peguei de uma mulher que ela tem 3 filhos, ela estava num abrigo aqui em Canoas, ainda que tinha até abril, fechou agora, e ela contando essa dificuldade dela de arrumar outra casa, que a prefeitura disse que ia dar, mas ela estava esperando, ainda estava nessa correria. Aí tu fala em, assim, ó, em tornar internacionalmente essa questão dos efeitos climáticos, né, no nosso país, com a finalidade de ter mais recursos para nesses momentos críticos que a gente possa vir a ter novamente. É uma pergunta bem pessoal. Com toda essa busca por mais recursos, o que vocês consideram que o recurso que veio, tanto a nível municipal, estadual e federal, foi insuficiente para resolver? Porque até hoje ainda tem pendentes, tanto nos municípios, Canoas é um, o estado é outro, né? Vocês, buscando esses recursos federais, é porque vocês acham que ele foi insuficiente, municipal, estadual e federal? Sim ou não? Acho que, na verdade, o que foi insuficiente foi a logística. E porque, sim, a gente ganhou muita verba, a gente ganhou muito dinheiro, só que não foi distribuído da forma que deveria ser feito. Eu ainda moro, ainda tem marcas de água, ainda tem marcas da enchente muito presente. E na vida das pessoas também, casas, pessoas que ainda não voltaram para casa. Então, sim, eu acho que não foi tanto por falta de dinheiro, mas sim por logística. Então, o fundo permanente que a gente diz não é porque foi insuficiente, mas é porque não foi distribuído. E é uma forma de também tentar ajudar. A sugestão pelas políticas públicas que não foram muito bem executadas. Indiretamente, ou bem suave, tu respondeu, né, que os recursos têm, que os recursos foram, né, e aí cabe a nós, enquanto população, né, exigir que é um direito, né, de que esse recurso chegue realmente a quem precisa, né, e que nós não estamos, não passou, né, porque se é uma situação climática, nós cada vez, é o meu ponto de vista, vai se tornar mais complicado e nós, enquanto seres humanos, precisamos nos preparar. Sim, a enchente aqui foi só um dos casos que com certeza vai ter muito mais pelo mundo se a gente não der um jeito na questão ambiental. Eu acho que cada vez mais a gente tem sim que tocar nesse assunto, tem sim que sensibilizar as pessoas, porque parece que depois que passa, cai no esquecimento de muitas pessoas. Mas ainda tem gente fora de casa, ainda tem gente com a casa destruída, ainda tem gente que está passando por muitas dificuldades devido ao evento que aconteceu. Então, esse também foi um dos motivos que nos levou à escolha desse trabalho, sabe? A divulgar mesmo, a não deixar as pessoas caírem no esquecimento, porque é uma história real e que infelizmente ainda vai acontecer. Muito obrigada. Tem dois aspectos, Gurias. Além do aspecto material, né, o psicológico, tá, que as pessoas receberam, em parte ou ainda não receberam, né, para reconstrução, nós temos a parte emocional toda, que essa aí é bem mais difícil. Sim, que nem aqui eu citei que 90% relataram episódios de ansiedade, estresse, segundo a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E também a gente tem muito aquela coisa do apego emocional ao bem material. Então, quando a gente vê a nossa casa destruída, a nossa casa com água até o teto, os nossos livros, as nossas fotos, isso afeta muito. É a nossa história. Então, dói muito. E é isso. Dói.
Por isso que somos guerreiros. Exato. Eu queria dar os parabéns para vocês pelo trabalho, diretor também, assim, por estar aqui junto. Isso é muito importante, porque além de abrir um espaço na escola, acompanha. Isso aí não são todos. Então, eu vou dar os parabéns para vocês pela iniciativa. Tá? E eu achei, assim, muito interessante o trabalho de vocês. Muito obrigada. Muito bom, diante de toda essa conjuntura que a gente vive e que, com certeza, não terminou, infelizmente. Parabéns, Cris. Obrigada. A senhora foi atingida também? Não. Pelotas não foi diretamente atingida. Foi assim, porque a água da lagoa, quando ela começou a descer, né, dos rios, ela passou pela lagoa para ela ir embora para o mar que pega Rio Grande e Cassino. Então ela atingiu a Lagoa dos Patos e atingiu o balneário, que é a praia nossa, não sei se vocês conhecem, Pelotas, e desabrigou bastante gente, né, na orla da praia. Mas eu moro na cidade, graças a Deus não fui atingida. Tem colegas que foram bastante atingidos, sim. A gente não viveu nem metade do que vocês viveram ali, e que outras partes do estado viveram também. Que a história conta. Muito obrigada pela troca, muito obrigada pela atenção. Eu que agradeço por ter ouvido vocês. Obrigada e parabéns.